Oi, meu nome é Juvi e esse é o podcast Monólogos, onde eu sento aqui por alguns minutos e falo sobre qualquer assunto, não na intenção de dar respostas, mas sim abrir janelas de perguntas. E no episódio de hoje vamos falar sobre como fazer amizades na vida adulta. Se existem redes sociais, bares, festas de aniversário, mostra que existe uma necessidade inerente dos seres humanos de estarem juntos, de congregarem. E isso é um laço que extrapola a família e o sangue e que se mistura psicologicamente com esse tipo de laço, já que a amizade ocupa esse lugar de comunidade, de rede de apoio na nossa vida de maneira prática. E atualmente a gente vive uma crise de solidão e eu tenho notado muito, principalmente quando eu faço vídeos sobre solidão ou sobre amizades. E quando eu faço um post desse, é uma queixa muito notória que as pessoas não têm amigos. As pessoas se sentem sozinhas e elas têm o desejo de terem amizades. Não é que elas não têm amizades e acham melhor assim. As pessoas têm essa ânsia de consolidarem laços com amigos, amigas. E onde as pessoas sentem uma falta, naturalmente as pessoas acabam sentindo um desejo também. Um desejo é produzido ali. E o desejo nasce desse espaço vazio que precisa ser ocupado. E esse desejo existe na gente enquanto espécie, porque no fim das contas, como diria o nosso tio João, somos macaquinhos que gostam de outros macaquinhos, que gostam de estar no mesmo galho, que gostam de comer fruta junto, que gosta de se aquecer e chegar perto um do outro, e macaquinhos que sentem frio. Somos nós. E uma das descobertas arqueológicas mais importantes que existem nesse sentido na humanidade é o fêmur humano curado. Ou seja, acharam um osso humano arqueologicamente muito antigo, e você pode pesquisar detalhes, porque é difundido isso, que estava curado. E na natureza, geralmente, quando você fere a pata, uma perna, você pode se dar como morto. O animal se dá como morto. É uma morte inerente e natural daquele animal, já que isso torna ele uma presa fácil e o instinto de sobrevivência individual às vezes condena o animal a ficar para trás do seu bando. E essa descoberta arqueológica mostra que uma perna foi curada por alguém que viu o sofrimento de outro alguém e as dificuldades para a sobrevivência que essa perna machucada gerava. E nisso surgiu o desejo de que o outro não morresse. Então, um indivíduo precisou cuidar de outro indivíduo, precisou esperar a cura de outro indivíduo, precisou não abandonar outro indivíduo, se colocando em vulnerabilidade também. E aí que o ser humano deixou de ser só parte da natureza e ele passou a ser parte da história. A gente passou a carregar uma memória, a gente passou a se lembrar dos outros e os outros a se lembrar de nós. É quando a semelhança entre a gente se torna um pacto, uma capacidade de lembrar dos outros de maneira positiva. E nisso, a nossa necessidade de amizade é uma espécie de fêmur curado na nossa alma, na nossa mente. E a gente procura amizades por isso, porque nós nos importamos o suficiente com alguém a ponto de poder parar e cuidar dessa pessoa. E isso reflete também o fato, o desejo nosso de sermos cuidados em situações adversas, de entender que só não é o suficiente. Então, a nossa necessidade de companhia e cumplicidade acaba fazendo com que a gente permita que o outro seja, e isso nos autoriza a ser também. E em um mundo que a gente vê tantas pessoas falando sobre aprenda a ser uma pessoa só, desenvolvimento pessoal, autoamor, nesse mundo que tem esse discurso, acaba que fortalecer laços e dar protagonismo para amizade, colocar amizade no mesmo campo da família, sair de casa para ver os amigos é algo revolucionário, é algo fundamental para nossa saúde mental, é algo fundamental para o nosso bem-estar. Então é por isso que fazer amizades é algo muito importante pra gente. É algo que a gente não deveria deixar de lado mesmo na vida adulta.
infância. Na infância você fazia amizade porque alguém te emprestou um lápis, ou porque gostava do mesmo desenho que você, ou porque falou pra você sobre um desenho que você não conhecia, ou porque vocês iam na mesma igreja, na mesma escola, no mesmo clube, porque tinham a mesma idade, porque seus pais se conheciam. Então, era essa parada de eu quero brincar, mas não quero brincar sozinha. Brincar sozinha é chato. Então você olhava pra outra criança que você nunca viu na vida e falava, vamos correr? E a outra criança, vamos. E vocês começavam a correr e ali existia amizade, nascia dali. Já a vida vai passando, chega a adolescência, e a adolescência é onde as rivalidades e competições começam a existir, e isso acaba fidelizando a gente fortemente com as nossas amizades de uma maneira absurda, e a gente aprende a lealdade porque existe a oposição do outro, das tribos, dos jovens que são diferentes, das rixas desse ambiente de namoro, de esporte e o ambiente escolar. Então, a gente começa a entender que nós gostamos de nós porque nós não somos eles. E aí a gente começa a valorar as pessoas, e isso se estende até a vida adulta, de uma maneira um tanto exagerada. E na infância as amizades se estreitavam pelas semelhanças, onde também as diferenças tinham um papel fundamental. As semelhanças não eram o suficiente. Então as diferenças eram um convite para você conhecer o desconhecido, e isso era uma parada tipo fascinante. É um jogo novo, uma brincadeira nova, é uma piada, é uma conversa, é uma história, são humores diferentes que se atraíam. E na vida adulta ninguém acaba perguntando, você quer ser meu amigo? Sendo que essa era uma pergunta muito comum na nossa infância. E a gente sente medo das nossas vulnerabilidades, porque a gente já se machucou muito na nossa história e no nosso passado, e a gente tem medo da dor que o outro pode infligir na gente. Mas a gente sempre tem que pensar que esse outro que está na nossa frente não é o mesmo outro que nos feriu lá atrás, é outro. Então, a gente tem medo de uma experiência que a gente já viveu, a gente tem medo do passado, a gente não tem a curiosidade pelo futuro e descobrir alguém, descobrir uma pessoa por conta desse medo, por conta de estarmos com esse sentimento um tanto arisco, meio... E é um momento que a gente precisa confiar na nossa vulnerabilidade e explicar as nossas dores e confiar a nossa história em uma pessoa nova. E isso acaba sendo um medo frequente na vida adulta e que gera essa dificuldade da gente criar novas amizades. E por isso que a gente sente falta das amizades, porque a gente não tem elas, porque elas não estão ali pra gente. Em um mundo onde a solidão é posta como algo quase que erótico, principalmente depois da pandemia e do advento das redes sociais como a gente vê hoje, como uma extensão da gente, e dos vídeos verticais e do excesso de telas, onde a gente tem essa ilusão de companhia. E a gente acaba vendo que, enquanto seres, a gente tem uma capacidade de reclusão, a gente tem uma capacidade de solidão, mas isso seduziu a gente de uma forma um tanto não benéfica, porque, na verdade, o caminho mais fácil e menos saudável é o caminho do isolamento. E é cômodo você não ter que se abrir para alguém e abrir essa porta. Mas o que a gente vive hoje é o sofrimento de não ter com quem conversar, com quem se abrir, com quem fazer uma refeição, com quem você pode falar sobre tudo, com quem você pode falar nada e ficar em silêncio e em paz, e um espaço para o lúdico, para o bem-estar, para o desabafo, para o puxão de orelha, para a autocorreção. E a gente sente necessidade disso, de ter com quem tirar as nossas dúvidas e falar sobre os nossos sentimentos e as nossas emoções. E trancar tudo isso na solidão não faz bem pra gente. E a gente precisa da amizade por isso, porque a gente precisa de um espaço para esperar em companhia enquanto o nosso fêmur se cura, para que a gente possa voltar a desbravar o mundo sabendo que a gente não tá sozinha caso a gente se machuque. E principalmente, saber que se uma amizade nossa se machucar, a gente vai poder estar ali
para ela. E é sobre essa mutualidade, a amizade. Porco-espinho. O filósofo Schopenhauer elabora o dilema do porco-espinho para explicar as relações humanas e as complexidades que existem nas relações humanas. E daqui para frente, eu me baseei no livro Como Abraçar um Porco-espinho, no livro do Leandro Carnal, Dilema do Porco-espinho, e o Dilema do Porco-espinho e a Solidão que nos atravessa, que são vários contos curtinhos, eu recomendo começar por esse. E o filósofo Schopenhauer elabora esse pequeno texto que eu vou ler aqui para vocês para explicar um pouco das relações humanas. Então vamos lá. O Dilema do Porco-espinho. Num dia muito frio de inverno, um grupo de porcos-espinhos se amontoaram para não congelarem através do calor um dos outros. No entanto, sentiram logo seus espinhos machucando cada um e se afastaram. Quando, na necessidade de se aquecerem, os aproximavam novamente, a dor se repetia. De um lado para o outro, entre os sofrimentos da dor de seus espinhos e o aconchego do calor, encontraram uma distância moderada entre si, a qual pudessem suportar. Assim, a necessidade das pessoas surge da monotonia ou do seu vazio interior, e impulsiona uma para as outras a se aproximarem, mas as suas qualidades e seus defeitos os afastam. A distância tolerável que descobrem, na qual podem existir em uma boa convivência, é a delicadeza e as boas maneiras. Na Inglaterra, as pessoas que não mantêm uma distância tolerável uma das outras ouvem "Keep your distance", mantenha a distância. Por isso, a necessidade de calor mútuo é apenas parcialmente satisfeita, mas a dor dos espinhos não é sentida. Uma pessoa que tem muito calor para dar muitas vezes prefere manter-se à distância para não ferir e para não ser ferida. Então, todo esse esforço humano nasce de uma carência, nasce do frio. A gente sente isso quando está em solidão. Isso nos coloca em uma situação de sofrimento, nos tornando vulneráveis ao ambiente. E a vida é um mar de coisas acontecendo naturalmente, a gente vive esse dilema entre a necessidade de conexão e o conforto viciante da solidão, e o problema são os espinhos, são as decepções naturais do desafio da convivência. Somos seres complexos, cheios de humores, variações, personalidades, fragilidades por conta da nossa história, e a gente se encontra na alegria da mesma forma que a gente se encontra na dor. Mas nenhuma atitude é capaz de dar um fim ao sofrimento da solidão. Não vai ter um esforço final. Todo esforço vai convidar um novo esforço, porque é uma prática, é um hábito, é um estilo de vida não estar só. É sempre um novo ponto de partida. Não tem um último esforço que tipo, nossa, agora acabou a solidão, agora acabou esse sofrimento. É um exercício diário que torna a vida mais leve, mais suportável, menos monótona, porque na solidão e fazendo as mesmas coisas de sempre, o tempo passa mais rápido, o tempo se acelera. Então as amizades são um jeito de tornar a vida mais longa e a vida mais prazerosa. E enquanto um porco-espinho, a gente precisa aprender a distância necessária entre o calor e a dor, já que somos seres sociais. E a gente não pode morrer pelo frio social da mesma forma que a gente não pode se tornar pessoas individualistas e apenas esperar dos outros certa distância por medo dos espinhos, como se o calor não existisse. A gente tem essa necessidade de se aquecer. E ao mesmo tempo a gente também não pode só inferir os nossos espinhos nas outras pessoas e tolerar todos os espinhos que estão ao nosso redor. E o problema é que essa nossa expectativa é a de um mundo que não existem espinhos, de amizades de baixa manutenção, quando na verdade cada pessoa se adequa numa distância, e nisso cada amizade se adequa de acordo com o calor e os espinhos de cada pessoa, ou seja, nunca uma amizade vai ter a mesma proximidade que a outra. E é muito importante que isso significa também que a gente tem que se retirar de onde os espinhos nos machucam em excesso, de onde não nos faz bem, onde a dor é maior que o calor. A gente precisa aprender a encerrar ciclos para se proteger. E isso não é egoísmo. Mas ficar com o vazio após os ciclos se terminarem, ou seja, fechei ciclos e agora tenho a solidão, não é algo saudável, definitivamente. Todas as pessoas são potenciais pessoas para nos machucar, mas também são potenciais pessoas para nos salvar,
de alguma forma. Então, é uma aposta que sempre vale a pena ser feita, já que se a gente continua com aquela pessoa se machucando e a gente decide encerrar aquele ciclo e a gente escolhe ficar sozinha ao encerrar aquele ciclo, quer dizer que a gente vai adquirir os machucados da solidão. Então, a melhor saída é continuar insistindo nas pessoas, já que o destino da solidão é se machucar, e o destino de ficar com quem nos machuca é nos machucar. Então a gente tem que ir em busca do calor das pessoas que gostam da gente. Redes sociais. A gente consegue ficar 2 horas sem acessar o celular, 3 horas, é quase que impossível para algumas pessoas, eu digo por mim mesma, é difícil, é quase impossível. Ao mesmo tempo, as redes sociais nasceram como algo que devia conectar os seres humanos, né? E acabou sendo lugar para você ver propaganda, sentir ódio, inveja, rir de coisas aleatórias, ver o tempo se acelerar num feed infinito. E se antes a promessa da internet era a possibilidade de você poder conversar com qualquer pessoa do país, qualquer pessoa de qualquer parte do mundo, hoje a gente usa a internet para conversar com pessoas da mesma cidade, talvez até do mesmo bairro. E tempos atrás, uma pessoa solitária, ela tinha um livro, ela tinha o rádio ligado, ela tinha a TV ligada, ela podia mandar uma carta, ela podia ouvir música. E a gente sempre procura essa ilusão da companhia através do entretenimento. Só que hoje isso nunca foi tão abundante, nunca foi tão acessível, nunca foi tão variado, nunca foi tão constante, e a gente vive tempos onde amizades reais e virtuais são separadas por algumas pessoas, mas por outras pessoas elas não são coisas separadas. E o grande risco é que a gente acaba vendo as amizades como seguidores, porque as próprias redes sociais adotaram essa lógica. No início, as redes sociais tinham a amizade como o vínculo fundamental. Eu solicitava amizade, você aceitava, então um vínculo se fazia. Hoje em dia, as relações parasociais, principalmente com influenciadores, celebridades, são muito comuns. A sensação de acompanhar um influenciador e falar: nossa, eu sinto que eu sou sua amiga, eu sou seu amigo. E isso é uma relação que vem da rede social, assim como a amizade virtual. E a amizade virtual tem o seu lugar enquanto amizade genuína. A gente também não tem que se afastar disso de uma maneira, nossa, demonizar essa questão, porque ela existe. Mas as lógicas do relacionamento virtual acabam imputando e dificultando lógicas do relacionamento offline. E quando a gente pensa em amizades, não é exatamente sobre esse contato humano presencial. A gente precisa entender isso como uma possibilidade. Mas o contato virtual não é uma solução para a solidão. O conceito de amizade ele pode variar conforme o passar dos anos, das épocas, mas algo é permanente. Amigos não se criam de um dia para o outro. Você precisa ganhar confiança. A gente precisa de pessoas que acompanhem as nossas aventuras amorosas, profissionais, familiares, que chorem, que vão rir com a gente e que vão ouvir as nossas histórias sobre nós, e que a gente vai poder ouvir histórias, e é a graça de conhecer alguém e de se fazer conhecer por alguém também. É uma graça mútua que precisa do outro. E nisso a gente acaba desaprendendo a ter amizades por conta da dinâmica virtual, porque a dinâmica virtual é onde os chatos podem ser ignorados, onde você tem controle do outro. Você escolhe quando ler, quando responder, quando ignorar, quando interromper, quando silenciar, quando bloquear, quando deletar. E nisso a gente dilui a responsabilidade quando a gente interage com outro ser humano. Essa ideia de não preciso suportar ninguém. Mas viver esse fenômeno da experiência solitária conectada nas redes sociais, onde você tá numa solidão entre milhões, onde somos seres depressivos rolando feeds infinitos diante de uma barra de rolagem infinita, e a gente acaba procurando a ilusão de conforto, a ilusão de companhia, a TV ligada do passado, o rádio ligado do passado. O nosso medo não é um medo da solidão, mas sim da falta de controle. É o medo de verem os nossos defeitos que não existem online, que a gente não quer exibir. O medo do abandono, como quem já abandonou alguém
Então a gente sente que isso pode ser feito conosco. E isso que dá medo da gente se relacionar. E a solidão, ela não é positiva ou negativa em si. Assim como a companhia não é negativa e positiva em si. A solidão tem sentido a partir da companhia. E a companhia tem sentido a partir da solidão. É preciso estar só para que a necessidade de companhia surja e a gente converse com essa companhia sobre o que aconteceu na solidão. Da mesma forma, a solidão precisa que uma companhia tenha existido antes para que ela se diferencie e para que a gente pense em algo e tenha vínculos mais saudáveis com a nossa solidão, sabendo que alguém gosta da gente, que alguém está ali com a gente. Então, é essa roda, é essa dinâmica, onde você não precisa ser uma pessoa totalmente dependente da companhia e dependente emocional de alguém, ao mesmo tempo que você não tem que ser uma pessoa autossuficiente. Você tem que ter esse ciclo, porque esse ciclo é saudável. Esse ciclo é a solução, a gente tem que entender esse balanço. E se a gente buscar na nossa memória, grandes momentos de crescimento pessoal que a gente teve foram com pessoas de carne e osso, foram com situações presenciais, foram conversando com alguém e a gente pôde aprender sobre o outro e aprender sobre nós, aprendendo sobre o outro. Porque a percepção do outro sobre nós e a percepção de nós sobre o outro diz muito sobre a gente e os nossos laços humanos e o que nos mantém aqui. Como? Ok, nós não somos porcos espinhos, definitivamente. Quando a nossa pele encosta em outra pessoa, a gente sente calor, a gente não tem espinho e a gente vive tempos de muita solidão e de garras levantadas. E sinceramente, convenhamos, ninguém tá ganhando com essas garras levantadas. Tá todo mundo mal. Todo mundo tá saindo perdendo. E se existe tanta gente em solidão, com ânsia de uma amizade, quer dizer que a gente precisa se encontrar? Porque se tem tanta gente em solidão desejando amizades, não falta gente no mundo querendo amizade. Então, é uma dificuldade da gente se encontrar, da gente fazer movimentos para que os laços estejam prontos para se vincular. Mas a gente precisa tomar iniciativas e eu não tô aqui só para despejar bad vibes e, nossa, como é uma merda fazer amizades na vida adulta, hein? É por isso que é difícil. Não, eu tô aqui pra ajudar, então eu preparei aqui uma lista pra gente parar de inventar os nossos próprios espinhos e ir em busca do calor. Então aqui vão 10 dicas de como fazer uma amizade na vida adulta. Primeira dica, vá em aniversários. Aniversários são as melhores ocasiões pra fazer amizades. Ponto final. Pessoas que você conhece em volta de pessoas que você conhece. Caso você não conheça, vão ser pessoas ótimas de se conhecer, porque você vai estender o seu ciclo a partir de uma pessoa que você conhece. E todo mundo vai em aniversário para conversar, para se divertir, para confraternizar, para comer junto, para assistir alguma coisa. Existem ocasiões diferentes de aniversário e aquilo, vá e fique 1 hora e vá embora. Mas dificilmente quando você vai, você fica só 1 hora, porque quando você vai, é massa. Então, não recuse convites de aniversário. Vá, simplesmente vá. Você vai sair com amizades. Pegue o contato das pessoas, pegue o Instagram. Segunda dica, lembre das pessoas. E é lembrar ativamente, não é esperar a lembrança vir como algo natural. É vi um filme, quem esse filme me lembra? Eu vou falar sobre esse filme com essa pessoa. Ou, abriu uma lanchonete nova, uma hamburgueria nova. Vou chamar alguém pra ir. Quem que gosta de hambúrguer? E você chama essa pessoa. Então, você lembrar das pessoas, chamar elas pra sair, tomar a iniciativa, é às vezes o que vai fazer o início de uma roda na amizade girar. E conversar com as pessoas, e perguntar como elas estão. E realmente criar uma amizade de conversas, de vínculo, e não uma amizade de repasse de coisas que o algoritmo te mandou e você manda pra alguém. É você lembrar ativamente das pessoas e tomar a iniciativa de falar com elas. Terceira dica, que tem a ver com o anterior, faça o online virar offline. Então, tem uma amizade que você conversa muito pela internet e vocês se veem pouco, ou às vezes nunca se viram, faça isso virar offline.
Fala, vamos no parque, a gente senta e fica lendo, vamos num café, ou vem aqui em casa pra gente ver TV, ou ver um filme novo, ver uma série, sei lá, qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Ir numa livraria, qualquer coisa, mas faça o online virar offline. Não pode passar um mês e você não saiu pra nada que não seja obrigação e trabalho. Arrume esse tempo de qualidade com alguém. Saia de casa. Faça isso virar offline. Veja uma pessoa de carne e osso na sua frente. Converse no mesmo ambiente que alguém. Isso transforma a vida. Quarta dica: frequente lugares abertos. Parques, livrarias, feirinhas, templos de fé, centros, academia, hobbies, cursos. Você frequentando esses lugares, e principalmente, você frequentando esses lugares com a mente aberta para fazer amizades, com esse objetivo, para conhecer pessoas, conversar. Às vezes na primeira vez, na segunda vez que você for, você não vai conversar com ninguém. Mas você vai ver pessoas repetidas ali. E se você for com uma amizade sua, com uma pessoa que você conhece, vai ficar mais fácil ainda de você conhecer pessoas desconhecidas. Porque a companhia dilui a timidez. Então, é uma boa dica. Quinta dica: participe de grupos. Pode ser de jogos online. E lembre-se, transforme as companhias de jogos online em eventos offline. Importante. Pode ser clube do livro, grupo de estudos, qualquer coisa que você frequente, esportes, coletivos. E nisso, você naturalmente vai fazer amizades ali porque você vai estar interagindo com essas pessoas. Então, mantenha o vínculo dessas pessoas, dessas amizades. Porque são dicas cumulativas, porque em algum momento uma dessas pessoas vai fazer aniversário, você vai no aniversário, você vai conhecer mais pessoas. Em algum momento você vai ver algo e lembrar dessa pessoa, e você vai fazer um convite para isso virar offline, e você vai para algum lugar. Então essas dicas vão se acumulando. Agora, dicas um pouco mais difíceis. Sexta dica: puxe papos cotidianos ao seu redor. Na farmácia, no mercado, seus vizinhos, porteiro, pessoas que você vê repetidamente. Conversar com estranhos pode parecer muito assustador para pessoas tímidas e introvertidas. Eu sou uma pessoa dessas, mas é um exercício que você fica cada vez melhor e que você vai ver que isso te faz bem, muda seu dia, colore o seu dia. Então, quanto mais você faz, melhor você fica. E um ótimo jeito de praticar a prática de conversar com estranhos são essas pequenas conversas no cotidiano com pessoas que fazem parte já da sua vida, que estão prestando serviços, estão trabalhando ou estão simplesmente ao seu redor, são seus vizinhos. Então, fale com elas. 7. Escute ativamente. Escutar ativamente é realmente prestar atenção nos detalhes das outras pessoas. E isso faz com que elas prestem atenção nos seus detalhes também. Ai, mas nem todo mundo é assim. Você vai achar pessoas assim. Nem todas as pessoas têm espinhos iguais. Mas escutar ativamente faz com que as nossas conexões se predisponham à amizade e ao laço mais facilmente. E a gente tem que fazer a nossa parte. A nossa parte de se abrir ativamente e a nossa parte de escutar ativamente. A gente não consegue garantir que o outro faça isso. Mas as pessoas estão em solidão, estão sedentas por amizade. Isso transforma vidas e transforma relações e cria laços. De verdade, a escuta ativa é algo difícil hoje em dia nas interações humanas. Então, valorize isso. E escute o ser humano com quem você tá. E se sinta escutada também. 8. Se ofereça para ajudar ou peça ajuda. Em algum momento alguém vai fazer uma mudança ou vai estar com algum problema no trabalho ou vai querer fazer alguma coisa em casa. Então ofereça sua ajuda. E se você precisa de ajuda de alguém, peça ajuda. Na maioria das vezes as pessoas gostam de ajudar e as pessoas vão querer ajudar e elas vão se dispor a isso. Isso vai fazer com que os laços e as intimidades e as histórias entre vocês comecem a ser construídas. E saber que você pode contar com o outro, com o fêmur, e ele pode contar com você, com o fêmur, também faz com que fêmur sejam curados na nossa alma e as amizades sejam lembranças através das nossas dificuldades e dos bons momentos que a gente vive. E ajudar e pedir ajuda é o mais maravilhoso disso. 9. Saia mesmo sozinha. É difícil pra caralho? É difícil pra caralho. Mas conforme o tempo passa, você percebe que estar sozinha em ambientes que você gosta, tipo um show, tipo um restaurante, pode ser algo positivo pra você cultivar a sua solidão.
E também pode ser algo muito bom para você conhecer pessoas. Principalmente você já fazendo esses movimentos na sua vida, dessa prática de fazer amizades como um estilo de vida, você vai ver que o seu medo de sair sozinha não vai ser tão grande. E que vai ser massa quando você sai mesmo só. E que você vai perceber que você consegue conversar com pessoas ali que, mesmo que elas não vão se tornar suas amigas no futuro, você consegue desfrutar de companhias momentaneamente quando você sai só e voltar pra casa e ficar bem com isso. E às vezes daí nascem amizades também. 10. O mais difícil. Tente falar com estranhos. É assustador, é terrível, mas toda grande amizade nasce de alguém que foi uma pessoa estranha pra você. Essa é a magia da amizade. Alguém que você não se importava, que você não sabia que existia, que era um completo estranho, do nada tá dentro da sua casa sabendo das coisas da sua vida e vocês dividem a vida de uma maneira maravilhosa e a alegria, o bem-estar e o conforto está ligado às pessoas que convivem com você. E isso faz bem pra você, faz bem pro outro, faz bem pra nossa sociedade, faz bem pra diluir os preconceitos que existem na nossa sociedade, tornar a sociedade mais tolerante, menos solitária. Isso muda a política, isso muda tudo na nossa vida. Então, tente falar com estranhos, não tenha medo das pessoas, converse com as pessoas, entenda as diferenças, crie laços. Isso realmente vai mudar a sua mente, o seu bem-estar, vai te dar uma relação melhor com a sua solidão e uma relação melhor com os sofrimentos da vida. Porque a companhia serve para diluir os sofrimentos que todos vivem na vida. E uma vida sem amizades, com certeza, é uma vida mais triste. E se tem algo que eu desejo para todo mundo é ter a vida mais feliz possível. E eu acredito que essa vida, essa versão da nossa vida, que é a versão mais feliz possível, é a versão que existe com amizades. E é o desafio entre a distância exata do calor e da nossa proximidade e dos espinhos que nos machucam. E como que a gente acha essa distância ideal e esses calores e aprende sobre os espinhos dos outros e sobre os nossos próprios espinhos e as distâncias seguras. E como que a gente tem um ambiente para se cuidar e para se aquecer. E por isso que você deveria fazer amizades na vida adulta. Vai mudar a sua vida. Então vamos correr atrás sempre de evitar a solidão e de cultivar uma vida menos solitária. Porque esse é o caminho de uma vida melhor e de um mundo melhor.